Repetir alguns conectivos e também as exatas palavras da proposta de redação que é apresentada para você no dia do Enem não significa que você vai ser penalizado na redação. Você não vai perder pontos se repetir algumas palavras que eu vou apresentar aqui para vocês. Muito pelo contrário, se você usar as exatas palavras do tema da redação, vai ajudar você a não tangenciar o tema e também a ganhar pontos. E através dessa aula eu vou mostrar para vocês como a redação é corrigida e o que o corretor é orientado a fazer diante da repetição de palavras na sua redação. E também mostrar aqui alguns exemplos de redações que repetiram a mesma palavra mais de 10 vezes e ganharam nota 1000 na redação do Enem. Então, vamos lá para a aula. Mais uma vez, Manual dos Corretores da Redação do Enem. Relembrando aqui o que esse manual fala para a gente a respeito da repetição de palavras, certo? Olha essa parte aqui. Outro aspecto que demanda atenção é a repetição dos elementos coesivos, que inclusive é esperada na tipologia textual dissertativa argumentativa. Tendo em vista a necessidade de se manter dentro do tema proposto e o recorte temático escolhido pelo participante, olha essa parte. É natural que haja repetição de alguns elementos, principalmente de retomada de referenciais de palavras da frase temática. Por exemplo, internet, controle de dados, algoritmo, usuário. Conjunções e preposições, tais como com, como, para, e certos pronomes. Esse, essa, sua, seu. Aluno, sabe o que esse manual está falando aqui para a gente? Sabe o que o corretor da sua redação do Enem é orientado a fazer? Tá aqui, ó, tá explicando. A questão da repetição já é esperada dentro da tipologia textual dissertativa e argumentativa. A retomada dos elementos da frase temática da redação já é uma questão um pouco mais esperada dentro da redação. Porque simplesmente a questão de retomar os elementos da frase temática da redação vai ajudar você a não fugir da frase temática da redação. Se você focar em apenas uma parte da frase temática da redação e esquecer a outra, aí você vai perder ponto, certo? Você vai perder ponto aí na competência 2, a questão aí pode tangenciar o tema também, porque justamente você não englobou todas as partes da frase temática da redação. Não obedeceu a tipologia textual dissertativa argumentativa prevista na proposta temática. Competência 4, essa cartilha aqui, ela avalia essa questão de utilização de elementos coesivos. Mas repetir elementos coesivos, de acordo com essa cartilha, não é um problema, tá? Outra parte aqui também, voltaremos à ideia de repetição mais adiante, mas é extremamente importante salientar desde já que a recorrência de algumas palavras ligadas ao tema e de alguns operadores linguísticos de coesão, como esses acima explicitados, não significa a automática classificação da redação dos níveis de notas mais baixos da grade específica. Tá vendo aqui? Daí a importância do nosso trabalho de análise textual e de avaliação rigorosa seguindo os critérios pré-estabelecidos. Porque, a depender de como a coesão é feita ao longo das produções da escrita, textos com essas propriedades podem atingir até faixas mais altas de notas, desde que, obviamente, cumpram outros requisitos dos descritores de notas desses níveis mais elevados, tá? Conforme veremos aí também na grade específica de correção. O que isso significa? O que isso fala pra gente? Repetir palavras, repetir as exatas palavras da frase temática da redação não faz você perder nota. Muito pelo contrário, vai ajudar você a ganhar nota. Porque se você não utilizar os elementos temáticos da frase da redação, todos eles, você corre risco de tangenciar o tema. Isso aqui é aquela pessoa que fica fazendo aposta de tema. Isso aqui é aquela pessoa que fala que acertou o tema da redação. Aí eu falei que ia cair de internet 2018 e caiu sobre internet. Ela vai fazer uma redação sobre internet, o que acontece? Tangencia o tema, zera a nota.
Esse que é o problema. O tema não foi sobre a internet em 2018. O tema foi a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Aí eu acertei o tema de 2020. Eu falei que ia cair de doenças mentais e caiu. O tema foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Se escrevesse uma redação só sobre doenças mentais, ia zerar porque não utilizou os elementos temáticos da frase de redação. Tá? Ai, mas o meu professor fala que não pode repetir palavra porque ele não gosta de repetir palavra. Tem que ter um repertório de sinônimo para você utilizar, de elementos para fazer temática da redação e de conjunção. Primeira coisa, o corretor da redação, ele não corrige a sua redação. Isso mesmo que você escutou, ele não corrige a sua redação. Ele analisa a sua redação com base na tabela de correção. E essa aqui é a tabela de correção. Sabe por quê? Porque uma análise de redação é impessoal. E a correção é pessoal. Ou seja, se o corretor corrigir a sua redação, ele vai estar colocando traços de pessoalidade no seu texto. Ou seja, se ele colocar pessoalidade na sua correção, ele pode corrigir do jeito que ele bem entendeu. Ele pode simplesmente pegar e implicar com a palavra, implicar com a repetição e dar uma nota mais baixa para você. Mas não é assim que funciona. Você tem uma tabela específica de correção da redação para análise e comparação. Porque você analisa critérios estruturais do seu texto, compara com essa tabela e aí sim vai ser classificado nos níveis de correção. E é através da classificação desses níveis, da análise e comparação com essa tabela, que a sua nota é formulada. O corretor não tira a sua nota da cabeça, tá? A nota que você ganhou na redação não é tirada da cabeça do corretor, é tirada do manual de correção, dessa tabela de correção. O corretor é obrigado a seguir essa norma. Porque se não fosse assim, a redação não ia corrigida do mesmo jeito para todo mundo. Então é essa tabela, é isso aqui que é a verdade. É isso aqui que você tem que acreditar para poder fazer a sua redação. Tá? Aquela pessoa que fica falando aí para não repetir palavra, provavelmente ela nunca foi corretora da redação, nunca leu esse manual de correção da redação e nunca deu uma aula sobre essa questão que está específica aqui no manual. Repetição de palavras não é um problema. Isso não faz diferença na sua redação repetir palavras. Se você usar sinônimos, não tem problema. Tá? Pode usar se você souber, mas se não souber, não fica perdendo tempo com isso. Vai ter 1 hora e 20 no máximo para fazer a sua redação para não atrapalhar as outras áreas de conhecimento. Aí você quer ficar preocupado com repetição de palavra. Sério mesmo. Seu texto aí do Enem vai ser lido aí em 2 minutos no máximo. Você acha que o corretor vai importar com repetição de palavra? Inclusive, tá aqui, ó. Tá falando que já é esperado repetição de palavra. Aqui está falando que não é automático repetição de palavra, vai considerar a sua nota mais baixa. Vai ser atribuída um nível mais baixo de acordo com a classificação que tem. Então é nesse sentido que não tem problema repetir palavra. Ainda está duvidando? Quando você infringe uma lei, você é o infrator, certo? Isso aqui, ó, do mesmo jeito. Quando o corretor infringe uma lei, isso aqui, tabela de correção, argumento jurídico, norma jurídica, ele está infringindo a questão da correção da redação. E aí ele é o quê? Um infrator. Para não falar de coisa pior. É nessa questão, é nesse sentido, que eu vou mostrar as redações aqui para vocês. Lembra que eu falei lá no começo do vídeo? A redação repetiu a mesma palavra 16 vezes e ganhou nota 1000? Pois é, vou te mostrar agora. Cartilha de redação do Lucas Felp. Essa aqui é a de 2019. Pergunta para ti. Qual é o sinônimo de cinema que você ia usar para poder evitar a repetição desse termo? Espetáculo? Cine? Audiência? Agora outra pergunta. Como você ia relacionar esses sinônimos com o seu texto? Quanto tempo você ia demorar para poder pegar e fazer isso? Pois é, aí você vai e passa mais de 1 hora na sua redação e não sabe o motivo. Demora para fazer a redação e não sabe por quê. Beleza, a redação que eu escolhi para mostrar aqui pra gente, que repetiu 16 vezes a palavra cinema, é da Natália Vital.
Se você não se convencer com o que eu vou te mostrar aqui agora, não tem como mais mostrar argumentos para ti, tá? Porque se essa pessoa fez, se tá no manual de correção da redação e ela ganhou nota 1000, não tem mais o que dizer. Olha só isso. Natália Vital. Olha o texto dela. Cinema, eu grifei de vermelho aqui para você ver. Tem 4 vezes a palavra cinema na introdução. No primeiro desenvolvimento, uma vez. No segundo desenvolvimento, tem 6 vezes a palavra cinema. E na sua proposta de intervenção, tem mais 5 vezes, totalizando 16 vezes a palavra cinema que ela repetiu na redação. E ganhou nota 1000. Perceba também a proximidade que ela coloca. A construção de mais cinemas irá proporcionar uma maior inclusão da sociedade e o acesso ao cinema será ampliado. Professor que vê isso aqui, esse professor que nunca fez, nunca corrigiu redação aí do Enem, nunca foi corretor do Enem, não lê a cartilha de redação, quase que mata o aluno por causa disso aqui, tá? Aí você repetiu 2 vezes, vai perder ponto, cara. O corretor fica santificando essa questão de repetição de palavra. Não existe isso na redação do Enem. Acabando de mostrar aqui pra você, cara. Olha isso. Com a consolidação do capitalismo ocorrida no final da Guerra Fria, o cinema sofreu transformações para adequar o seu conteúdo à demanda de consumo desse modelo. Desde então, o cinema tornou-se um dos principais meios de acesso e difusão da cultura. No entanto, o Brasil enfrenta desafios para democratizar o acesso ao cinema. Olha aqui. Democratização do acesso ao cinema. Utilizou as exatas palavras do tema da redação. E é isso que você tem que fazer. Independentemente se vai ou não vai repetir elemento coesivo, mas tem que fazer. Seja pelo baixo incentivo para fragmentá-lo, fruto da negligência escolar, e em estimular o preço pelos filmes, seja pela escassez de cinemas. 4 vezes, 16 vezes só nessa redação. Ah, mas ela deu sorte, foi só essa vez, só o corretor aí que não viu. Aluno, 2 corretores corrigem a sua redação. Você acha que os 2 deu nota 1000 nessa redação? Porque estava bonzinho no dia? Porque não viu repetição de palavra de cinema? Meio improvável, tá? Meio improvável. Tá duvidando ainda? Vou te mostrar mais redação aqui. Outra redação que repetiu 11 vezes a palavra cinema foi o Daniel Gomes. Daniel Gomes, perceba o que ele fez. Olha aqui, 2 vezes a palavra cinema na introdução. Primeiro parágrafo de desenvolvimento, mais 2 vezes. Segundo parágrafo de desenvolvimento, 3 vezes. Proposta de intervenção, 4 vezes. Totalizando 11 vezes a palavra cinema. Gabriel Merli. Sabe quantas vezes o Gabriel Merli também repetiu a palavra cinema? 12 vezes na sua redação, 2 vezes na introdução, primeiro parágrafo de desenvolvimento, 5 vezes, segundo parágrafo de desenvolvimento, 2 vezes, proposta de intervenção, 3 vezes, totalizando 12 vezes a palavra cinema. Sabe outra pessoa que repetiu muito também? Laura Brizola. Sabe quantas vezes a Laura repetiu a palavra cinema aqui na redação e ganhou nota 1000? 13 vezes. 2 vezes na introdução, no primeiro parágrafo de desenvolvimento. 5 vezes. No segundo parágrafo de desenvolvimento. 3 vezes. Na proposta de intervenção, 3 vezes. Totalizando 13 repetições da palavra cinema. Sabe quem foi outra pessoa que repetiu muito nesse ano aqui também? Foi a Luísa.
A Luísa, meus alunos. Sabe quantas repetições a palavra cinema ela teve? Ela repetiu a palavra cinema 11 vezes na redação. 11 vezes. Aqui, ó, 2 vezes na introdução, primeiro parágrafo de desenvolvimento, mais 2 vezes, segundo, 2 vezes, e na sua proposta de intervenção, 5 vezes. Tá? Outra pessoa também foi a Isabela Cardoso, esse ano. Sabe quantas vezes a Isabela repetiu a palavra cinema? 10 vezes. Tá? E ela não repete só a palavra cinema. Ela também tentou utilizar outro elemento para poder não repetir cinema, mas utilizou cinematográfico. E ela repete cinematográfico 4 vezes. Tá? Olha aqui. 3 vezes a palavra cinema na introdução. Primeiro parágrafo de desenvolvimento, 2 vezes. Segundo parágrafo de desenvolvimento, mais 2 vezes. Proposta de intervenção, 3 vezes. Cinematográfico. Tem na proposta de intervenção, tem no segundo parágrafo de desenvolvimento, tem no primeiro e tem na introdução. 4 vezes cinematográficos. Tá? E ganhou nota 1000. E não é só nesse ano que tem essa repetição de elementos coesivos. Um ano aí de 2020 também. O ano de 2020, a gente tem também a Júlia Mota. 2020 aí foi a questão do estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Olha o texto dela. Doenças e mentais. Questão aqui. Coloquei um de cada cor para ficar mais fácil. A palavra doenças, ela repete 2 vezes. A palavra mentais, repete 2 vezes. A palavra estigma, repete 2 vezes. Isso na introdução. Primeiro parágrafo de desenvolvimento. Repete uma vez de cada palavra. Mentais, doença e estigma. Segundo parágrafo de desenvolvimento. Mentais 2 vezes. Doenças, 1 vez. Proposta de intervenção, estigma 2 vezes, doenças 2 vezes e mentais 1 vez. Pois é, meu aluno, eu te faço a pergunta. Você vai preocupar com repetição de palavras na redação do Enem? Você vai preocupar com utilização de sinônimos na redação do Enem? Beleza, fica a seu critério. A nota que você ganhar vai depender de você. O tempo que você gastar para fazer a sua redação vai depender de você. Pensa, raciocina um pouco. Quanto tempo eu demorava na minha redação para poder encontrar sinônimo? 15, 20 minutos? Quanto tempo eu poderia ter usado que eu demorei para poder usar sinônimos? Para achar sinônimos? Para poder resolver as outras áreas de conhecimento aí do primeiro dia? Pois é, eis a questão. Só reforçando. Essas pessoas ganharam nota 1000 e repetiram várias vezes a mesma palavra. Tá? Não tem problema utilizar as mesmas palavras do tema. Inclusive, você deve fazer isso para não tangenciar o tema. Repetiu? Não fica com isso na cabeça. Ganhou nota 1000, repetiu a palavra cinema 16 vezes. Anota essa frase, coloca na peça para poder lembrar no dia do Enem, tá? Para não se preocupar com isso. Mas o blogueirinho do Enem falou que não pode. O meu professor falou que não pode. Pede pro seu professor ir lá no INEP e questionar a correção dessas redações aqui, ó. Pede pro seu professor te mostrar por que essa redação ganhou nota 1000 então, se repetiu a palavra cinema 16 vezes. Pois é, eis a questão. Eu apresentei aqui para você os fatos, tá? Espero que essa aula tenha ajudado a você. Tá? Provavelmente, se você procurar aí uma aula no YouTube, como utilizar sinônimos, evitar repetição de palavra no Enem, vai lotar de aula, tá? Você não sabe nem qual que você escolhe, porque tem um monte aí ensinando isso. E não tem ninguém que mostre essas questões aqui, ó. Quase ninguém, né? Se tiver, eu desconheço. Que repetição de palavra não é um problema na redação, tá? Olha isso aqui. Olha essa questão.
Espero que esse vídeo tenha ajudado você a ter uma visão mais ampliada e mais crítica sobre ter uma questão de autonomia em verificar a veracidade das informações que você encontra por aí na internet. Apresentei para você aqui exemplos das redações que ganharam nota 1000 e a quantidade de repetições que tiveram. Também a cartilha de redação que está falando que é o manual de correção que os corretores utilizam para ter base para analisar e atribuir a nota da sua redação. Tá? É isso aqui que é a verdade. É isso aqui, ó, que é levado em consideração para poder fazer a análise e correção da sua redação, tá? Espero que tenha ajudado você e até a próxima aula.